Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer informações sobre a curva de juros, recessão e como isso afeta os mercados. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Kiefer e neste canal trago para vocês análises, fatos do mercado e DeFi. E se não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Mas o que é a inversão da curva de juros? Inversão da curva de juros nada mais é do que os juros de curto prazo um percentual maior do que juros de longo prazo. Por exemplo, juros de 2 anos rendendo mais do que os juros de 10 anos. E nesse momento estamos com a inversão da curva de juros de 10 e 2 anos. Como a gente pode ver aqui no gráfico do TradingView, aqui mais ou menos em julho de 2022 ocorreu a inversão da curva de juros. A linha azul, ela representa os juros de 10 anos dos Estados Unidos. Essa roxa aqui representa o de 2 anos. A linha branca é o S&P 500 e a vermelha é o cálculo do juro de 10 anos menos o juro de 2 anos. Então aqui mais ou menos nessa época aqui de julho de 2022, ocorreu a inversão da curva de juros, onde os juros de 10 anos passou a render menos do que os juros de 2 anos. E desde lá, essa curva ela não desinverteu e voltou à sua normalidade. O normal é ela ficar assim, os juros de curto prazo render menos do que o de longo prazo, tanto que aqui fica positivo. E a gente pode ver que nesse momento a gente está com menos 0,0426% na curva de juros. E a gente já esteve pior, que a gente já esteve em menos 1% mais de uma vez durante esse período. Elas estão bem próximas aqui, a de 10 anos ela está rendendo 4,56, enquanto a de 2 anos está rendendo 4,98. Normalmente, as curvas de juros, quando inverte assim, ele anuncia uma recessão. Os mercados estão resilientes por enquanto, né? E até o momento a gente ainda não entrou numa recessão, pelo menos não de forma anunciada, né? E é claro que não vai acontecer de chegar um belo dia e o presidente do Fed anunciar numa reunião dizendo: hoje começa oficialmente a recessão. Não é assim que funciona. Ela simplesmente acontece. Historicamente, a gente pegar aqui no gráfico do Fred St. Louis, referente ao Fed, a gente pode ver aqui que na década de 1980 a gente ficou com menos 2% e menos 0,83, depois aumentou chegando até menos 2%. E essas linhas cinzas, elas representam as recessões que ocorreram. Então a gente teve essa recessão na década de 80, depois a gente teve outra vez, ela não chegou, ela chegou durante a recessão, ela voltou aqui para a normalidade, depois ela voltou a cair, ficando em menos 1,41, depois menos 1,32, que anunciou essa recessão aqui no período de 82, ainda na década de 80. E só aqui em 82, 83, ela, final de 82 e início de 83, ela começou a normalidade novamente. Aqui ela teve novamente aqui, perto, no final da década de 80, a gente novamente teve a curva de juros invertida, ficando em menos 0,43. E na década de 90 a gente teve esse período aqui de um ano mais ou menos de recessão, que foi quando a curva de juros voltou ao normal. Aí até aqui o final de 2000, a gente não vinha tendo nenhuma inversão da curva de juros, e em 2000 houve essa inversão novamente aqui no início dos anos 2000, e tivemos a recessão, a bolha das .com, né, no ano 2000, 2001, que foi quando, pouco depois que os juros voltou à normalidade, foi anunciada a recessão. Tivemos aqui no início de 2006 e final de 2006, que anunciou a recessão ali de 2008 da crise imobiliária. Quando o Bitcoin foi lançado em 2008, ele foi lançado 2009, por ali. De lá para cá a gente só teve aqui a Covid, né, e eu não sei se a gente pode considerar uma recessão ou não. Ela foi uma recessão, mas foi uma recessão pandêmica, tanto que a curva de juros não ela chegou a zero aqui no final de 2019, mas ela não ficou negativa. Tivemos a pandemia, que foi essa pequena recessão aqui bem curta. A curva de juros voltou à normalidade e aqui em junho, julho de 2022
de 2022 foi quando ela inverteu de novo, e até o momento ela não voltou ao normal, e não temos aqui nenhuma marcação ainda futura de recessão. Colocando aqui o Bitcoin no gráfico, substituindo o S&P pelo Bitcoin no gráfico, a gente consegue ver como ele vem se comportando, né, mas a gente não tem, por exemplo, um histórico do Bitcoin enfrentando, uma recessão, dado que ele foi lançado em 2008, final de 2008, durante a crise do imobiliária, e de lá para cá nunca teve uma recessão, exceto a pandemia, que não foi de fato uma recessão, foi um caso isolado, eu diria até de um cisne negro ali que afetou o mundo inteiro. Bom, recessão é o oposto de expansão, né? Ou seja, quando ocorre uma desaceleração da economia, as pessoas gastam menos, o desemprego cresce, ocorre redução da oferta de crédito. Mas como os mercados se comportam, né? Os mercados voláteis, como ações, cripto, de forma geral, sofrem uma piora ali. Geralmente atingem o topo antes do início da recessão e o fundo antes do final dela. E, como eu disse, vale lembrar que o Bitcoin nunca passou por uma recessão. Então não sabemos de fato como o Bitcoin e as criptos vão se comportar numa possível recessão, numa recessão real e tempos de crise. A gente está vivendo isso hoje e aprendendo como o mercado cripto vai se comportar. A gente está vendo como o Bitcoin tem se comportado, ele está nessa lateralização já há um bom tempo, e como as outras criptos, altcoins e etc., estão se comportando. Bom, esse foi o vídeo sobre curva de juros e recessão. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.